Fala pessoal, mais um ManzaCast para vocês, Lúcio Manzanetti. Queria falar que o nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, construção, trazer grandes empreendedores aqui, arquitetos, lojistas, todo mundo ligado ao setor da construção civil. Agradecer também os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Os episódios do ManzaCast são exibidos no Spotify e também no YouTube, às terças e quintas, às 20 horas. Tá ok? Quem quiser fazer uma produção de podcast, a gente tem um estúdio lindo aqui em São José dos Campos. Só entrar em contato e a gente aluga esse estúdio para você também ter o seu podcast. Tá ok? Bom, hoje eu tô aqui com o empresário, né? João Marcos, que é o CEO da Thyssen Construtora. Fala, João. Tudo bom? Beleza? Tudo bem, tudo jóia. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo com você e falar um pouquinho sobre construção, engenharia, negócios, business, enfim, tudo um pouco. Muito legal. A gente estava fazendo um briefing aqui antes e, nossa, o João é um grande construtor aí. Vocês vão conhecer vários empreendimentos que ele fez aqui na cidade e muitos outros ainda que ele vai comentar aqui que ele está fazendo fora aqui da nossa cidade. Conta um pouco pra gente aí, quem é o João Marcos? Então, é bem curioso, né? A gente está conversando até fora um pouquinho antes, né? Geralmente é engenheiro e arquiteto. Sim, um dono de construtora, né? Construtora, né? Sim. Eu sou um administrador com pós-graduação em negócios imobiliários, mas entrei em 2002. Em São Paulo mesmo, em você? São Paulo, sou paulistano. E aí você fez essa pós-graduação na parte imobiliária? Sim. Porque você trabalhava no setor, você gostava do setor, como é que foi essa história? Senti necessidade, eu entrei para o setor em 2002, na parte comercial de marketing, de uma construtora em São Paulo, grande construtora, inclusive que existe até hoje, e aí foi curioso porque... Pode falar o nome, não tem problema não. Da construtora... Concorrente, né? Não é concorrente, não é concorrente, mas eles estavam buscando uma pessoa que não viesse do mercado, sem vícios do mercado imobiliário. E eu vinha de Ambev, e aí casou como uma luva, porque eles queriam a cultura um pouco da Ambev, que era uma cultura em ascensão, enfim, e uma pessoa que não tivesse os vícios do imobiliário. Então eu entrei, obviamente, as primeiras semanas eu dei muito fora, eu falei muita coisa, e eu senti a necessidade de cada vez mais me aprimorar nisso. Sim. Em 2002, 2003, 2004, você não tinha tanto acesso à internet ou Google para você buscar. Então era livro, era revista, jornais, que iam suprindo a sua necessidade. Fui muito curioso sempre e também fui sempre um profissional dedicado, que entrava no negócio mesmo, certo, e queria fazer aquilo acontecer. E isso foi acontecendo em São Paulo, depois passei por uma outra grande construtora em 2005. Essa pós-graduação que você fez lá em qual faculdade? Foi na FAAP, Negócios Imobiliários na FAAP, me deu uma abrangência muito grande, porque eu entrei no comercial e no marketing, né, da parte de incorporação, da parte imobiliária, e depois eu migrei para realmente a parte de incorporação, novos negócios, buscar terreno, área... entender, e aquilo que é um ditado, o que começa bem, termina bem, né? Então, o incorporador, se ele acerta o terreno, ele acerta o que ele vai desenvolver nesse terreno, o produto, né? O produto. Então ele não vai ter que baixar preço, margem. Se os insumos da construção aumentarem, como aumentou recentemente, ele consegue. Porque é um risco, né? É um risco. Ele conseguiu vender bem, porque vai ter o NCC, então ele conseguiu vender bem. Ele não precisa atrás de investidores. Não que eu sou contra o investidor, mas muitas vezes é o cara que machuca a margem da construtora. Porque, obviamente, ele vai querer uma rentabilidade maior. Então você fica uma posição mais confortável porque você acertou o terreno e o projeto dentro desse terreno. E nessa parte de São Paulo, da FAAP, muito importante, porque eu tive aulas com Lair Cranbourg, Rodrigo Bicalho, enfim, feras do mercado imobiliário. Sim. E grandes nomes, né? São Paulo, a maior cidade do Brasil, então, grandes nomes nacionais aí, né? E fora o network e o dia a dia, né? Com pessoas das SAs de capital aberto. E eu, né, vivi ali na região de Faria Lima, tal, fui um ex-Faria Limers com relação ao imobiliário, porque o imobiliário fica naquela região, Vila Olímpia, né? E lá se cria muito, porque a concorrência é muito pesada, é muito predatória em São Paulo, né? Nossa, gigante. As SAs de capital aberto, enfim, a coisa real. E tudo se cria, as coisas acontecem em São Paulo, né? E aí, essa empresa que eu estava, ela não tinha muita condição de competir
porque isso foi a partir de 2005, 2006 e 2007. Então, não sei se você se recorda, teve aquele boom das SAs de capital aberto. Tivemos mais de 20 IPOs de construtoras. E aí que eu estava, que era o grupo GMR, ela não optou em fazer IPO. Então ela ficou sem condição de igualdade de conseguir bons negócios em São Paulo. Certo. E eu tive a ideia de levar a empresa para o interior. Eu falei, vamos levar então, né, para a cidade do interior, cidades boas do interior, que essas SAs não estão olhando ainda. A gente consegue, com o DNA paulistano, criar projetos diferentes para o interior. E aí fomos para Jundiaí, Ribeirão Preto, Bauru, São José dos Campos, Taubaté. Foi aí que eu comecei a minha história com São José. Sim, que você falou que antes, né, de empreender aqui em São José, só passava pela Dutra, só via de passagem. Passava pela Dutra, é um pecado, né? Eu sou um joséense aqui, meu filho nasceu aqui, mas era essa história mesmo, né? Adoro o Vale, adoro a região, mas eu não entrava, acabava não passando para cá, era aquele paulistano agitado, né? Certo. E com aquele DNA de São Paulo. E aí, vindo para cá, nós identificamos que na ocasião, em 2008, 2007 para 2008, tinha uma carência de prédio comercial de alto padrão, né? A cidade era carente, uma cidade muito grande, muito próspera, e não tinha equipamentos, né, comerciais de alto padrão. E então nossa ideia de fazer uma oportunidade ali para tinha uma carência, né? Porque também estava mudando, né? No interior, aquela questão de sair das casas, né, para ir para os escritórios, pujança de crescimento, enfim, tudo corroborava para que existisse essa lacuna de atendimento, né? Sim. De oportunidade. Então nós fizemos ali o Day One, né, famosíssimo, né? De frente ali pro ponto, inclusive. Muito legal. Colocamos ali ponto no projeto, que é uma coisa em São Paulo que é inimaginável fazer um prédio de alto padrão comercial que você não tem um heliponto, né? Sim. Então esse equipamento foi uma coisa sine qua non que eu coloquei desde o início. Falei, não, tem que ter heliponto, e é usado. É usado. Ele está regular dentro da ANAC, dentro dos órgãos certificados, e sempre tem alguma utilidade, um uso lá. E é importante dar um status também para o projeto, enfim, e era importante. Então esse foi o primeiro projeto aí que eu trouxe para São José, e logo em seguida o Pátio das Américas. E jogo na sequência. E o Day One? Lançou, foi sucesso de venda, foi tranquilo ou foi difícil? Foi um sucesso, é aquilo que você vai de apostas. Ele foi em 2008, não sei se você se lembra, teve uma marola econômica, daqueles bancos, antes do subprime, teve uma crise dos tigres asiáticos, em 2008, e as bolsas derretendo, caindo absurdamente. E muita incerteza do que se fazer, do que não fazer. Então, nós decidimos lançar aquele empreendimento. Eu lembro que nós trouxemos de São Paulo a Itaplã para trabalhar. Cada tempo tem uma crise, uma história. Né? Sim, isso é cíclico, né? O empreendedor que não tiver estômago para isso, ou ficar recuando cada crise que tiver, está fora. Está fora. Você tem que enfrentar. Sim. E a decisão de enfrentar, ela aconteceu, e nas semanas ali antes do lançamento, as 2 semanas que antecediam, né? Friozinho na barriga. Frio na barriga, assustador, e as bolsas caindo. Só que isso foi o que deu de positivo, porque as pessoas tiraram o dinheiro da bolsa e colocaram no concreto, investir. Colocaram no tijolo, colocaram alguma coisa. Imóvel, né? Imóvel, né? Então, se 2 semanas antes, com incerteza, se eu não tivesse alinhado o lançamento, recuado, como muitas pessoas recuaram na época, eu lembro, tanto é que eu trouxe a Itaplã de São Paulo, e eles falaram, pô, João, tem São Paulo capital, e tudo que a gente trabalha aqui, nós tínhamos uns 20 lançamentos para fazer, só saíram 3 esse mês, né? Porque o pessoal recuou, em virtude do burburinho da mídia, do que seria aquilo. E eu lembro disso com felicidade, que eu não recuei, então tinha pouca oferta, né? É aquilo mesmo que você alinhou sua prancha de surf ali na hora que não tem nenhuma onda. A hora que o pessoal recua, você acelera. Aí a hora que a onda tá formando, o cara tá lá na praia, na areia, ele tem que colocar roupa, pegar visão, né? A onda já foi. Sim. Né? Visão, às vezes, um pouquinho de sorte também. E essa parte acabou sendo muito positiva, porque o empreendimento vendeu 80% em 2 dias. Foi assim, um case. Maravilha, hein? Assustador, assim, assombroso. Assim.
Aí você abriu os olhos. Cara, São José dos Campos, que cidade maravilhosa. E o frio na barriga era porque assim, nós tínhamos que trabalhar 1 metro quadrado que, né, porque estava sendo inaugurado na cidade. A cidade trabalhava com R$ 2.500 o metro e nós estamos lançando a quase 4. Aí você não fechava a conta. Empreendimento imobiliário, você tem que fazer a continha de trás para frente, claro. Se fecha. E não fechar, e só fecharia a conta a este valor. Então, uma crise instaurada mundial. Um preço de metro quadrado que a cidade nunca tinha ouvido falar. Né? Um prédio comercial com aquele ponto, enfim. Era quebrar alguns paradigmas bem importantes. E é uma passagem engraçada que estava tão cheio o stand de vendas ali, né? Para quem não conhece, a Cassiano Ricardo, em frente ao famoso terreno das vaquinhas ali e tal. Todo mundo conhece o Deuan aqui. E é um paulistano. É um ícone, né? E um paulistano da Gema, né? Um paulistano ali do concreto, do asfalto. Eu tive que sair, né? Porque tinha muita gente no stand de vendas. Eu atravessei a rua para atender o telefone do presidente da empresa na época, para saber como que estava o movimento. E aí tinha uma vaquinha ali, ela começou a gemer. Daqui a pouco nasceu um bezerrinho. Na minha frente. Cara, no terreninho ali, que barato. Eu nunca tinha visto um parto de uma vaca ali. Um parto de uma vaca. E assim, eu tô lançando um prédio comercial de alto padrão, mais alto padrão até então na cidade. E tem uma vaca aqui. Na avenida e uma vaca acabou de parir na minha frente. Coisas do mercado. Engraçado, né? Mas foi muito bem, foi um time certo. Aí acabei observando nas semanas subsequentes, né, de 3, 4, 5 semanas, o mercado voltando. Quando que ele voltou, já tinha ido. Já tinha acontecido. Então, muitas vezes, o empreendedor às vezes fica com medo, calcula os riscos e vai. Porque Aí vocês fizeram o Deuan, depois do Deuan, vocês partiram já para o pátio? Ou teve algum empreendimento antes aqui na cidade? Não, na cidade foi direto para o pátio. Nós fechamos o Deuan, as vendas foram positivas. O terreno do pátio era o terreno que nós namoramos primeiro para fazer, só que não conseguimos viabilidade na época. O terrenista depois viu o sucesso do Deuan, e viu a credibilidade, viu que poderia fazer algo bacana, e nós partimos para o pátio. E o pátio também tem uma... Gigante, né? 2 torres e tal. E o pátio, ele ali, a concepção foi em 2009, ele parou um pouquinho depois por causa daquela questão do plano diretor da cidade que foi bloqueado, enfim, mas ele é o primeiro um dormitório, né? Então, assim, em 2009, estava aparecendo pipocando vários 4 dormitórios no aquário. Né? E também na... Mas ali é um conceito, né, do trabalho e casa junto. E o cara tem a possibilidade de ter um escritório ali e descer e nem usar o carro. Sai da casa dele, vai trabalhar no escritório, que é no mesmo prédio. Era o primeiro na cidade com esse conceito. E embaixo também uma área comercial grande. Com esse conceito. Nós trouxemos esse conceito de São Paulo, enfim. E o primeiro um dormitório ali, raiz, voltado para isso. Então, a onda dos estúdios começou a acontecer em 2015, 16, 17, né? Então, lá a gente enxergava que tinha uma carência, uma oportunidade para esse tipo de projeto, e também porque tinha muito apartamento de 4 dormitórios no aquário sendo lançados, alguns como esses clubes ali por Tecnisa, Gafisa, Even embaixo, enfim, tinha muita oferta. Eu já observei, isso não vai dar muito certo. Muita concorrência, muita concorrência, e a gente fugiu para esse tipo de produto. Também foi um sucesso, vendeu muito rápido. 1 metro quadrado também na época mais caro da cidade. A gente inaugurou esse metro quadrado também, na época 6,5 o metro quadrado. E o comercial nem se fala, né? O prédio comercial foi um sucesso, porque tinha as lojas embaixo, enfim, né? E a percepção que eu falo para o empreendedor, né, de estar sempre no negócio. Porque quando eu fechei o terreno, não sei se as pessoas conhecem um pouco do pátio, ele tem uma passagem, ele é um complexo urbanístico que ele privilegia o andar a pé, né, o transeunte, o caminhar ali. Só que ele não era assim de nascença, ele era totalmente fechado, com loja na frente e um pouco atrás. Só que eu percebi que no terreno tinha a grama... Tem a rua de trás ali, né? Tinha a rua de trás, só que tinha uma trilha. Sabe aquelas quando você tem a grama ali, tantas pessoas passarem, fica a terra, faz aquela trilha? E eu percebi, falei pro corretor na época, eu falei, mas tem essa trilha aqui, se a grama tá alta, né? Tem essa trilha aqui que as pessoas passam. Ele falou, olha, vem aqui no final do dia, para você, ou no começo do dia, que você vai ver. Aí eu voltei. O pessoal sai das casas, vai pro ponto ali. Vai pro ponto de ônibus, corta para pegar na escola, voltava aí na padaria,
Aí eu lembro que eu abri em frente ao Sunset ali, abri a planta, no meio do capô do carro, risquei o projeto todo com caminho no meio, né? Sim. E falei, não, vamos privilegiar e vamos manter esse acesso, essa passagem que vai ser bom. Comercial aberto, né? E vai ser bom para o equipamento, porque ele vai se conversar, ele vai... É um mall aberto, né, na verdade. Ele vai ser convidativo para as pessoas passarem, circularem, então... e o empreendedor tem que ter esse olhar para um equipamento que ele vai levar para a cidade, que vai ficar por décadas, que ele não vai atrapalhar. Sim. Ele vai somar, ajudar as pessoas, não só o comprador ali dele, né? O bairro vai usufruir daquilo, né? E então tem muita gente que passa pelo pátio, mas não compra nada, não tem nenhuma loja. Ele utiliza a passagem, facilita o dia a dia, né? Com certeza. Isso é mobilidade, junto com a Secretaria de Mobilidade, com os órgãos de trânsito, enfim, você trazer produto que você consegue ter essa pegada urbanística, né, e ajudar a cidade, né, ajudar o bairro. Beleza. Isso foi uma coisa interessante do pátio. Cada um, são vários, né, mas cada um tem uma historinha peculiar de trabalho. E aí, você fez o The One, depois o pátio, né, nessa empresa que você trabalhava em São Paulo. Fiz o The One de Taubaté, então eu lá já tem um também? Tem um The One também. Não conheci. O The One, na verdade, eu criei, era uma é um produto, então. É um produto, que era mais ou menos uma cópia, como se fosse o Alphaville. Entendi. Né? Eu não tenho. O que seria isso? Seria um prédio premium com heliponto, corporativo, comercial, que seria o primeiro prédio na cidade do interior. Então, teria um em Ribeirão Preto, tem o The One de Jundiaí, tem o The One de Santos, tem o The One de São José, de Taubaté. Então, ele seria um produto imobiliário que todo mundo saberia. Um The One é um prédio comercial de alto padrão. Ele seria replicado, né, em várias cidades. Então tem o de Taubaté também. Então eu já comecei a mergulhar um pouquinho pelo Vale, conhecer um pouquinho mais o Vale do Paraíba dessa imersão aí nesse prédio comercial. Beleza. Em qual momento que você saiu dessa empresa que você trabalhava e foi se aventurar? Agora eu vou fazer o meu, vou ser empresário, vou empreender. Conta um momento, essa passagem, como é que foi pra gente? Aí dá frio na barriga. Aí dá frio, né? Você estava lá, pô, você era um diretor comercial, um CEO comercial lá. Exato. Qual que era o nome diretor de corporação. Qual que era o nome da empresa? GMR. GMR. Era um grupo, né? Exatamente, um grupo. Gigante. Estabelecido, tinha reflorestamento, tinha energia renováveis, enfim, era um grupo realmente muito estabelecido. E eu já há 5 anos, né, dentro desse grupo, estabelecido, com cargo, só que aquele bichinho que coça, que você queria aumentar, e eles estavam tirando um pouco o pé da incorporação. Né, porque eles estavam investindo as fichas um pouquinho de outros business. O bichinho também é oportunidade. Né? Então tem algumas visões ali, né? Verdade. E então eu queria empreender mais e a empresa tirando um pouquinho o pé do mercado. E eu já estava nesse mercado há 8 anos, então eu tinha um pouquinho de horas de voo. Eu acho que é importante para quem está vendo, principalmente para a parte de empreendedorismo, né? Você tá um pouquinho de saber o que vai fazer. Tá naquele negócio. Entender daquele negócio, né? Vai abrir alguma coisa, trabalha, sei lá, como estagiário nisso, trabalha nesse projeto que você tem nesse setor, depois você abre a tua empresa. E eu acho que, para mim, eu acho que mais importante, você vai se aventurar, esse fator do empreendedor de risco, ele é importante, mas se você também não se preparar, a chance de dar errado ela é maior. Estava com uma certa segurança já, conhecia os terrenistas, a empresa era uma empresa média na incorporação, né? Então eu conhecia a cadeia toda, né? Praticamente só entregava a chave, mas eu conhecia todo o processo. E me deu segurança para abrir a minha própria empresa. E você já estava morando em São José ou morava em São Paulo? Morava em São Paulo ainda. E aí a escolha, em São Paulo não teria condição pela concorrência predatória, enfim, muito ruim. Aí eu estava em dúvida se fosse em Jundiaí, Ribeirão Preto ou São José dos Campos, que eram as cidades que eu operava com certa frequência e conhecia, né? Já as mobiliárias, conhecia o dono de terreno, os corretores, a prefeitura, alguns públicos, cartório. Você estava já sabendo onde estava pisando. E aí a escolha foi mais pessoal. Aí estava mais próximo da praia, da montanha, para São José. Cidade maravilhosa, cidade excelente, enfim. O Vale é maravilhoso e aí eu optei em colocar a sede aqui.
Mas desde o início, nós não seríamos uma empresa que só ficaria em São José. Né? Sim, até pelo seu know-how de fazer empreendimentos em vários locais aí, né? Exato. Ter uma visão já mais ampla do negócio. Eu via que as cidades do interior, muitas vezes alguma indústria, o plano diretor, uma concorrência. Então, por alguma situação pontual, aquela cidade, de repente, de um ano, alguns meses, ela fica um pouco de lado. Está mudando o plano diretor, para as aprovações. Tem uma grande empresa na cidade que é uma empregadora forte, que está passando por uma crise. Você tem um terreno bacana e um concorrente lança antes de você. Você tem que esperar um pouquinho para lançar, para de repente não ficar fazendo algo predatório. Então, se você tem outras cidades que você opera, você mexe suas peças, né? Opa, eu vou adiar isso aqui, vou lançar aquele. Aqui o mercado está um pouquinho de lado, vou lançar ali que tá bom, porque aparece uma indústria nova, porque a parte boa também acontece em outras cidades, né? Uma indústria nova que chegou, um plano diretor que ficou um pouquinho mais maleável, né? Um pouquinho mais favorável. Então você consegue movimentar um pouquinho as peças, mas dentro de um raio de razoabilidade. Então a gente estabeleceu 200 quilômetros de raio de atuação, né? E cidades acima de 200 mil habitantes, renda per capita acima de 1.300. Então, a gente fizemos um corte de cidades que interessariam para atuar, 200 quilômetros para poder acompanhar a obra, acompanhar cartório, prefeitura, assistência técnica, não fica tão né? Dá para você ir de manhãzinha e voltar à tarde, não é algo que você não consiga fazer. A questão de renda, para você ter poder aquisitivo, e população também, porque uma cidade muito pequena, infelizmente, você não consegue fazer algo maior. E você não vai para uma cidade distante para fazer algo muito pequeno. Sim. O custo é muito alto disso. Né? Então você tem que ir para lá para fazer uma operação grande, para valer a pena, né? E as cidades são muito similares, né? Pelo perfil também que você estava trabalhando, você trabalhava com prédios mais premium, apartamentos, coisas diferenciadas, que era a sua visão ali na empresa que você trabalhava, né? Eu comecei no super econômico, né, por tenda, depois mudar, e aí fui para o médio alta renda. Isso também me ajudou. O tenda é a empresa que você trabalhou antes. Eu trabalhei antes, a tenda e a mudar. Então eu comecei no imobiliário por super econômico. Então você não tinha tentado maquete, nada. Era super econômico, era quantidade, e ponto, acabou. Você não tinha verba para fazer nada de marketing estrondoso e tal. E quando eu fui para a GMR, eu comecei a ter acesso a fazer coisas maiores, com VGVs maiores e alto padrão. Então você tem mais margem para marketing, para fazer a experiência do comprador ser maior, melhor, né? E eu aliei as duas coisas. Então eu conseguia fazer uma experiência para o comprador bacana com um investimento mais baixo. Não precisava gastar tanto dinheiro, porque eu já vinha de uma escola espartana, porque o super econômico você tem que contar, né, moeda ali, né, para você, e quantidade, né, para você depois... Quantidade, senão você não fecha a conta. Não fecha a conta, não fecha mesmo. Então eu trouxe essa questão de ser mais econômico no lançamento, mas eu não perdi a expertise de fazer uma experiência legal, né? De você ter um plantão legal, um decorado. Nós sempre lançamos com um plantão, decorado, maquete, isso desde lá de trás, desde 2010, 2012, os primeiros projetos nossos sempre já vieram com essa pegada de lançamento para realmente o cliente sair de lá com todas as informações do que ele está comprando. Né? Sim, mas aí sair da empresa, vou fazer o primeiro. O primeiro sempre é o mais difícil, né? Que é aquele desafio intransponível. Conta aí essa experiência pra gente. O primeiro foi aonde? O primeiro foi o Royal Palace aqui no Aquários. Que é lá na Tubarão? É Tubarão, 1 por andar, 410 metros. 1 por andar? Olha, já foi bem... Por quê? Mas tudo tem um porquê. Sim. Eu lancei os 2 prédios de alto padrão na época que eram referências. Como eu sempre participei de todo o processo, eu acabei tendo acesso aos compradores, né? Quem estava comprando ali, que queria falar com o diretor da empresa, queriam, né, saber mais detalhes do projeto. Eu, como diretor da empresa, era a voz da empresa no stand de vendas. Sim. E aí eu comecei a identificar que não tinha um prédio de alto padrão na cidade e as pessoas eram reféns de ficar em casa. Né? As casas cada vez mais caras, os terrenos mais caros, né? Sim. E a casa, ela dá uma manutenção muito maior do que apartamento. Né? Você tem um piscineiro, jardineiro, cada calha, o telhado, né? Então... E antigamente, antes de 2005, os terrenos eram próximos da cidade, baratos, e você construía barato. De 2010 em diante, 11, 12, esses terrenos estão cada vez mais distantes da parte central da cidade, e também mais caros.
Então a conta para um apartamento começa a fazer sentido. E Verdade. esse público 50 a mais, que está com os filhos já saindo, estudando, não tem mais sentido aquela casa com 6 quartos. Verdade. Tá ele é mulher lá, aquela casa gigantesca. Então tinha uma carência de um produto como esse na cidade, porque não tinha. Quantos metros tinha um AP? 410. Cara, 410, gigante. 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 Isso pensado estamos falando de 2010. Hoje você fala um apartamento grande em São José, é meio óbvio. Mas há 12 anos atrás não é tão óbvio assim, até porque ninguém pensou e ninguém fez. Legal. E aí nós começamos com esse projeto e aí, lá. Esse projeto, desafio, vou fazer o primeiro empreendimento. Não consegui vender decorado, vendeu tudo. Acabou estando. Foi? Vendeu tudo. De cara? De cara. Sucesso. De cara, sucesso. Maravilha. Mas era uma situação praticamente o frio na barriga, então, não durou muito tempo. Vendeu tudo, tá tudo certo. Não durou. Aí eu construí, fazer o empreendimento. Sim. Durante a construção, você já foi planejando o próximo ou não, terminou esse? Quando ele já foi absorvendo, nós já passamos para o segundo projeto. Que é aqui na cidade também? Não, em Jundiaí. Que é o desafiador, que ele deu origem a uma linha nossa, que são os Grand Gardens, que são apartamentos com living com pé direito duplo. Porque qual foi a experiência que nós tivemos? Eu entendi um nicho de compradores de 40 a mais. Do interior inteiro de São Paulo, que Sim. É um cara que estava nas casas, 40, 50, 60 anos, na casa dele ali, né? E os filhos saíram, estão fazendo high school, estão fazendo faculdade fora, em São Paulo, outro estado. E o cara tá lá com aquela casa imensa, né? Mas ele também. Que vale também Que vale uma grana, Sim. Mas para ele dá mais dor de cabeça e trabalho que qualquer coisa. Dá bastante. Ele quer viajar, né? Pega aqui em São José um condomínio, deixa sua casa fechada o verão inteiro. 3 meses. E vai viajar para a Europa ou vai viajar para algum lugar. Você vai 3 meses, você está arrasando, né? Você tá, porque não sabe se choveu, entrou água na casa, se a calha por causa das árvores, Sim. se está indo piscineiro, se o jardineiro foi, se está usando a piscina. Quer dizer, é um trabalho, é um transtorno. Sim. E não tem sentido aquela casa enorme, aquele quintal gigantesco. O cara quer, né, uma vida mais prática. Só que também ele não vai para um apartamento convencional. Pequeno, né? Que é mais do mesmo. Porque ele está acostumado já com o espaço da casa dele e tal, o conforto que uma casa dá para a pessoa, né? Exato. E a experiência que eu tive lá com o Royal, de 1 por andar, o cara falou, pô, mas a minha casa tem pé direito duplo, tá legal. Pô, mas eu escuto o vizinho, aquela já é reforçada. Eu queria mais comodidade. Aí que eu falei, pô, vou desenvolver um projeto agora que é o seguinte, uma casa suspensa. Então, essa linha nossa Grand Garden começou com esse de Jundiaí em 2013, o primeiro, são 3 torres. E aí também já foi para 3 torres, um VGV imenso. Lá Gigante, são 30, lá são 35 mil. E para viabilizar tudo isso? Financiamento bancário, como é que foi? Financiamento bancário. Entendi. Aí foi uma outra saga, porque empresa muito jovem. Eu imagino, né? Investidor, tal, tudo. Para você buscar isso. Um dos grandes desafios, tal, lógico, terreno, né? Mas também viabilizar financeiramente esse negócio, né? Que você tem que viabilizar primeiro, fazer o produto, colocar à venda, mas você tem que ir tocando a obra até ele girar e se pagar. Por isso de você começar bem. Você pega um terreno top, um bom projeto, se você já cria uma carteira, seja com comprador próprio ou com investidor. Sim. Você pode pedir uma captação durante a obra um pouco maior, que o cara paga, e você depende mesmo de funding em terceiros, menos de funding bancário, né? Porque o projeto é bom. Então a pessoa consegue pagar até mais pela obra. O alto padrão já costuma não pagar o apartamento bem durante a construção, não deixa tudo para o final. Já é um público que é avesso a pagar juros, a pagar, buscar financiamento no final. É um cara que já tem a compra um pouco mais regrada, mais bem orientada. E aí essa linha aqui nós criamos lá em Jundiaí, 3 torres, o Grand Garden em Jundiaí, que aí nós já começamos a entrar no ranking já pontuando muito forte, porque eram 3 torres imensas. O que aconteceu? Esse projeto, ele é uma evolução. Aí o gelo na barriga foi 3 vezes maior. 3 vezes maior. Cara, sempre dá um friozinho na barriga, sempre não é verdade? Sempre dá. Quem é empreendedor que sabe, né? 21 mil metros privativos. Porque o que ninguém sabe, todo mundo vê um empreendimento lá, mas ninguém sabe que o empresário foi lá, teve coragem, planejamento, tudo, mas tem risco envolvido muito, demais. Muito. Se der errado, nossa, você se lascou. E tem muita coisa para dar errado.
Sim. Na construção civil tem muita coisa para dar errado. Demais. Muita coisa para dar errado. E aí esse projeto nosso, então ele vinha com, isso em 2013, tá? Living com pé direito duplo em todos os apartamentos, que era uma tendência nas casas. Isolamento acústico de laje, era uma manta acústica importada que a gente colocava, que simulava uma laje de 40 centímetros. Antes da norma do desempenho, você começou bem lá atrás já, né? Já tinha vaga para carro elétrico, então os apartamentos todos eram cabeados, todo mundo tinha uma vaga para carro elétrico em 2013, 10 anos atrás. Então já tinha vaguinha para carro elétrico colocado lá, para cada uma das unidades. Então, fiz um protocolo com a empresa de energia da cidade, porque eles não sabiam como fazer, porque o relógio, a medição, enfim, que saíam de baixo em cima, né? E se encontravam. E aí, esse empreendimento foi um sucesso. Mas é uma vaga para cada morador elétrica? Todo mundo, eram 3 e 4 vagas, 3 e 4 vagas, e só que todo mundo tinha pelo menos uma vaga com a tomada. Né? Eu tô pensando no projeto de elétrica aqui, tá o medidor no andar, ou senão o fio vem lá, vem para cá, liga no carro. E há 10 anos atrás não se falava muito se seria uma realidade. Hoje as pessoas lá agradecem, a valorização do projeto é muito grande. Sim, o imóvel também, né? Já. Porque hoje você acaba tendo uma moto elétrica, carro elétrico, híbrido, alguma coisa. Então, e cada vez mais vai ser parte do cotidiano isso. Sim. E os prédios que não têm, é uma dificuldade para conseguir colocar isso hoje. E essa questão de ser uma casa suspensa, então eu peguei todo esse público migrando. Então é um público um pouco mais sênior, que não tinha opção de sair da casa, que não ia para um apartamento convencional, queria algo diferente. E quando você põe um pé direito duplo, living e tal, você cria um jogo de arquitetura diferenciado. Você consegue brincar, né, com o design do prédio, então você já vai aliar essa questão de design. É um cara que viaja, que é para fora, que vê coisas legais. E o living é onde as pessoas recebem, né, os amigos, vizinhos, colegas. Então é onde ele quer estar legal, bacana, diferente, com um apartamento pé direito duplo, né, enfim. Então isso surpreendia muito o mercado. E esse Grand Garden replicou. Imagina a área gourmet ali, devia ser. O cara nem precisa da casa, é um quintal, né? A sacada dele ali. Aí eu fiz o Grand Garden completo, né? Deve ter uma mesa, churrasqueira, tudo churrasqueira completo ali, né? Então aí eu fiz o Grand Garden Jundiaí, o Grand Garden Piracicaba, Grand Garden Limeira, Grand Garden Rio Claro e o Grand Garden Americana agora lançando. Todos são na mesma configuração, são mansões suspensas, casas suspensas, e o meu concorrente não é nenhum outro prédio da cidade, meu concorrente é a casa. Eu tiro o cara do piscineiro, do jardineiro, né, desses eiros que ele fica tendo que administrar na vida dele, calha, telhado, e ele vai para o apartamento, que ele não escuta o vizinho, que ele tem comodidade, que ele tem praticidade, que ele pode receber bem as pessoas por causa do pé direito, ele tem um conforto térmico acústico por causa da manta. Esse apartamento quantos metros tem? Os Grand Gardens, o menor que nós temos até hoje são de 190 metros. Então são todos apartamentos. É grande para um apartamento, né? Perto de 200 metros ali. 360 metros. São apartamentos bem grandes. São grandes. Muito bom. E é uma linha nossa de produto hoje vencedora, é uma linha de produto muito assertiva, que a gente replica em várias cidades. Por isso, quando você tem esse olhar para algumas praças, né, você não fica refém de um único município, né? Você consegue crescer um pouquinho mais. E aí, tem um ranking, né, que é o do ITC, das maiores construtoras do Brasil. Exato. Você está há 10 anos nesse ranking aí. É a única empresa há 10 anos, no Vale do Paraíba, 10 anos você falou aí, faz 10 anos que você começou nessas três torres aí de alto padrão, foi aí que esse ranking começou a olhar para ti, sim. Era uma obra na época de 35 mil metros quadrados, e fora as outras que já existiam, né? Somou tudo, eu já ranqueei lá entre as 100 maiores e nunca mais saí. Maravilha. 10 anos, e no ranking hoje, empresas com menos de 12 anos também não existem também. Então para minha equipe, né? Porque eu não fiz nada, quem fez foi a minha equipe, meu time. É um orgulho nosso de estar, é a única empresa do Vale do Paraíba que está há 10 anos consecutivos sem sair do ranking. Com crise, sem crise, troca governo, sai governo, a gente está lá, firme e forte. Maravilha. Também a empresa jovem com 12 anos também ranqueada assim, né? Sim. Num caminho a seguir, a gente já está ranqueado lá. Cara, que maravilha, hein? Foi, como se diz, uma trajetória aí
fantástica, né? Muito rápida, porque você saiu do zero para um ranking das maiores do Brasil ali, praticamente no segundo empreendimento, né? Você entrou nessa do Gran Clube, né? Nesse projeto do Gran Clube e foi replicando. Exato. E, paralelo ao Gran Clube, você foi fazendo outros empreendimentos também, né? Sim, porque... o negócio ficou gigante. Sim, eu não consigo só operar no alto padrão, né? Sim. Você tem um topo de pirâmide ali, os prédios são grandes, a laje é muito grande, o pano de laje é enorme, né? Do apartamento como esse, Sim. Porque... Então você faz esse e foi fazendo outros produtos 200, dentro... Né? E aí também, quando você está na cidade, com um apartamento maior, você consegue fazer um médio, porque você é reconhecido pelo maior, né? E quando você faz o menor, a pessoa, nós lançamos aqui também, na mesma época, há 10 anos atrás, junto com esse de Jundiaí, no Vista Verde. O Vista Verde é um bairro que é aqui muito tradicional, que as pessoas gostam muito, são bairristas, querem ficar ali e não tem lançamento de prédio. Também foi um sucesso tremendo de venda. Mas apartamentos pequenos, menores, né? 70 metros, 80 metros, com oportunidade de negócio, sabendo que é uma região que é bem vista e não tem concorrência. O Gran Garden é um projeto que desafia a concorrência, então eu não tenho concorrente, esse no Vista Verde. Então o empreendedor imobiliário ele tem que sair do efeito manada, né? Sim. Como eu estou muito tempo no mercado, eu acompanhei em São Paulo a onda dos flats em 2004, 2005, todo mundo queria flat. Aí depois os flats viraram um grande tormento. Aí depois entra na onda de comercial, escritórios, né? Então os primeiros vão bem, são bem feitos, planejados, né? Então o imobiliário tem muito essa questão do efeito manada, que a gente chama no jargão nosso. Vai todo mundo para aquela direção. Mas tem hora que você tem que falar, cara, preciso sair disso aqui já, porque isso aqui já está saturando, né? Então, quando a gente vê que o projeto já tomou a topo da pirâmide na cidade, eu entro como uma segunda linha nossa de projetos, também são muito bons, mas são adequados a uma faixa de renda e faixa etária também. Já pensado, uma persona que nós já identificamos como alvo, né? Só que ela reconhece o primeiro projeto nosso, né? Sim. Então, é como você comprar um carro premium de uma marca premium, só que é o carro de entrada dessa marca. Sim, só que ele carro popular ali da BMW. Exato. Né? Então, só que ele tem a chancela, né? E aí também favorece para a gente a continuidade de projetos médios. E a gente leva um pouquinho mais. Tanto é que, por exemplo, a gente começamos a colocar coworking nos prédios em 2017. O Piemont em Taubaté já tinha espaço coworking antes da pandemia. Então, nós começamos na área comum ali, você coloca um coworking ali. Espaço para as pessoas poderem trabalhar. De repente, a pessoa não vai, né? Quer ficar, quer fazer de casa. Porque o home office já vinha como uma tendência. Sim. Depois da pandemia. Existir, né? Então, é um espaço que você mata o home cinema, coisa que não é mais usada, porque a molecada hoje está no celular, você não precisa fazer mais isso. Sim. Então, o lazer do equipamento imobiliário, dos projetos, ele vai sendo alterado com a com moda, o tempo, né? Com o que é usual. Né? Você tem que pensar num prédio que as pessoas estão usando. Então a gente já colocava vaga para carro elétrico em 2013, coworking em 2017 nos prédios. Né? Então a gente sempre teve essa pegada de inaugurar situações novas e diferentes nos projetos, né? De colocar coisas bacanas. E aí, a segunda linha aí, quantos prédios a Thyssen já executou aí na... Nós estamos hoje com 12 empreendimentos, 10 entregues, são 13 empreendimentos, 3 em obra, 10 entregues e lançamos... Isso da segunda linha? Não, do total. Do total, da segunda loja de Gran Garden está mais ou menos meio a meio. Entendi. Desses 13, está mais ou menos meio a meio, entre o alto padrão e o médio padrão. Entendi. Quais as cidades que vocês estão operaram aí? Nós operamos em Jundiaí, Piracicaba, Limeira, Americana, Rio Claro, São José e Taubaté, 7 cidades. Maravilha, hein? Que atendem esse nosso core de ter renda per capita, população, para esse tipo de projeto. O tamanho da cidade também, então, né? Para comportar um empreendimento. Então tem cidades que tem população, mas não tem a renda que nós queremos. Tem cidade que tem a renda, mas não tem a população. Então a gente não opera nessas cidades. Em todas essas cidades que vocês estão operando, vocês fizeram os 2 empreendimentos, né? O Primeira Linha, o segundo o Gran Clube e o mais popular. Legal. Praticamente, é uma estratégia. Tirando Limeira, todos foram nessa mesma sequência, né?
de ter o produto premium e o outro produto. Porque a gente acaba ficando na cidade, já conhece como que é o cartório, como que é a prefeitura, os órgãos públicos. Isso também você tem um ganho de velocidade nas aprovações, um ganho de velocidade na parte de produto, né? Sim. Então eu não posso jogar fora e desperdiçar. E até porque já foi feito um sucesso na cidade. Você tem um know-how ali no local, porque né? É muito do receio do incorporador de uma cidade de ir para outra. Mas a prefeitura eu não conheço como opera, eu não conheço como o cartório é. É um pouco diferente, mas não muda muito. Né? O público, o comportamento também é o mesmo. Tem cidades que são equivalentes, né? Americana e Taubaté, parecidas, São José e Campinas. Você vai ter o par dela em algum canto que você vai, né? Piracicaba mas também um pouco melhor que São José, mas também muito próspera na parte do agro, Cadesal, que vende do mundo todo para fazer a parte do agro lá, enfim. Então elas têm coisas que são muito similares, né, para fazer. O comportamento do consumidor é o mesmo. É o mesmo cara que comprou uma BMW aqui, um Audi aqui, está comprando lá. Então não tem por que você não experimentar sabendo onde está pisando essas cidades. E obviamente tem um regramento normal de uso e ocupação de solo como qualquer cidade. Você tem que respeitar isso. Sim, mas eles são parecidos, né? Uma regra. Área premiável, tá, enfim. A outorga se faz um cálculo diferente, mas também nada muito assustador. A outorga também, todas as cidades agora adotaram, virou moda. E você começou como incorporadora e tinha uma construtora que fazia obra, e depois você foi fazer obra também. Conta um pouco dessa a ideia é ser divisão aí. Porque realmente nós temos um time de produto muito bom. Sim. A gente consegue acertar muito bem a mercadoria que vai ao mercado, o tipo de projeto. Nós trabalhamos muito pensando como se fôssemos morar no produto, desde onde está a equipe de lixo, a guarita, a posição, os elevadores, os cômodos, estarejado, o lazer, se funciona onde eles estão na posição certa, dá o sol na piscina, enfim, nós temos um critério muito grande nessa parte de produto. Então ele sai realmente sem ressalva para o mercado. Era o que nós tínhamos de melhor. E aí a ideia é ter alguns parceiros para serem construtores, para focar realmente, né? Porque tudo que você faz com foco, focar no produto, a chance que você tem é maior, né? Então você vai virar pato, né? Não nada, não anda, não voa, né? Só fazer tudo e não faz nada. E aí, mas não deu certo porque você tem que ter uma sinergia entre a construtora e a incorporadora. Sim. Enfim. E aquele velho ditado, que faça bem feito, faça você mesmo. E aí em 2014 nós começamos assumimos as obras que estavam em andamento, e dali em diante todas as obras eram da Thyssen Construções. Então a Thyssen Incorporadora também tem a Thyssen Construções, então, que realmente gere e faz as obras, e todas daí em diante nós fizemos com esse time nosso de engenharia. E aí cada cidade tem a sua equipe e tal. Aí usa mão de obra local, enfim, mas a nossa equipe vai para lá. Então a gente desenvolve o interior, né? Porque você vai gerar emolumentos, outorga para o município, vai gerar receita para o cartório, empregos na cidade. A construção civil gera muita coisa. Gera muita coisa. De materiais da região, porque eu não vou pegar areia que vale para Americana. Não dá, o frete não paga. Não paga, né? Não vou pegar aço, bloco, enfim. Você vai pegar tudo regional lá, vai fomentar então, a economia na cidade. Por mais que a empresa tem que ter uma matriz, né? Assim como a Elbor tem uma matriz, a Tegra tem uma matriz, até fora do país, enfim, você vai gerar riqueza e movimento naquela cidade, aquele município, né? Empregos ali, né? Então isso também é um fator que nos deixa bastante satisfeitos em operar E os municípios hoje têm entendido isso, né? E têm sido mais receptivos do que eram há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, com empreendedores que não eram da cidade. Não tem muito mais aquele bairrismo, aquela coisa, tá investindo na cidade, vai gerar emprego. Então tem um outro olhar hoje para a questão do desenvolvimento, e não importa se é local ou não é local, vai desenvolver a cidade? Então vem. É bem-vindo. Maravilha. Isso é uma coisa que não era no passado. No passado a gente sofria um pouquinho aí de preconceito para entrar em algumas cidades, mas isso já virou a chavinha, né? Beleza. E como é que é a Thyssen?
né? O escritório é dividido, tem setores, tem a parte de planejamento, tem a parte de engenharia. Conta pra gente aí como é que funciona internamente lá a engrenagem da empresa. Nós temos as caixinhas, né? As caixinhas de corporação, caixinha de marketing, caixinha do comercial, caixinha de projetos, caixinha de suprimentos, do administrativo, do financeiro. Vocês fazem projetos também ou não? Só contratam, subcontratam arquitetos? Tem um arquiteto interno? O pessoal acho que gravou que eu não sou arquiteto, né? Mas as plantas, tem planta lá que sai na versão 35, 36, de tanto que eu vou mexendo na planta até acertar a planta, até ficar redonda. Então, nós trabalhamos com grandes escritórios externos de arquitetura, né? Nós temos nosso time lá para compatibilizar, para olhar, mas o briefing é muito bem feito para o escritório. Né? Então, já teve concorrente que quis buscar um escritório que trabalha muito com a gente por causa de design, de torre, mas errou planta. Né? Porque o produto mesmo ali sai do incorporador. Né? O incorporador que sabe exatamente se o quarto está pequeno, se a sala não está legal, se a posição não está boa, e isso que vai fazer o detalhe de sucesso. Não é só, é um conjunto de fatores. Né? Não é só o design, não é só uma boa localização, é uma boa planta, é um bom lazer pensado, diferenciais que estão em voga, que estão em alta. Então, tudo isso vai fazer o sucesso. E muitas vezes o escritório de arquitetura não tem esse know-how dessa parte. E aí é o que alia com o nosso time. Então, é feito meio que a quatro mãos. A incorporadora, né, tem ali todo um know-how dela, né? Hoje, para você ter uma ideia, metade dos projetos que nós estamos desenvolvendo e já é isso já desde 2018. Nós trabalhamos com não só, né, a parte estrutural, nós temos um prédio só, a convencional, né, e hoje nós praticamente trabalhamos no alto padrão, no Grand Garden. Porque o alto padrão ele não encaixa o estrutural, o protendido, né? No caso estrutural não encaixa. O convencional também não está encaixando mais, é tudo protendido. Laje. Tudo laje protendida. Por causa do vão, né? Por causa dos vãos. E também por causa da mobilidade. Você faz laje plana ou... Sim. E tudo para você ter a mobilidade do cara poder mudar uma parede. Então você tem 4 suítes, que vira 2 suítes, que vira 3, um lavabo para cá, um banheiro maior, e você dá essa opção para o alto padrão, né? Ela é fundamental para você separar um pouquinho do que você está fazendo. E lá fora, praticamente, é tudo protendido, né? As principais cidades. Então, tem muita referência de projetos externos, de fora do país. Estados Unidos? Estados Unidos, principalmente, na região de Miami. Enfim, nós quase empreendemos lá, bateu na trave 2 vezes. A crise acabou rápido lá. A crise americana dura muito rápido, né? Igual no Brasil. Nós chegamos um pouco atrasado, mas quem sabe vai ter um Grand Garden em Miami? Pode ser. Sim, com certeza. E a parte de administração de obras, fica tudo aqui em São José dos Campos? Nós temos porque assim, tem o pessoal que faz a obra, né? Mas tem uma administração, a compra, tal, a nota, tal, um monte de coisas ali que precisa de uma retaguarda para cuidar da papelada, né? Vamos dizer. Nós temos administrativo, porque as obras são grandes, né? Então nós temos administrativo dentro das obras, dos canteiros, né? Havia sistema. Então, faz todo esse transbordo de notas e o faturamento aqui. Mas tem um administrativo de obras que fica em campo, almoxarife, contador, mestre de obra, engenheiros. Essa equipe é toda da Thyssen própria. Né? E aí terceirizando etapas de construção. Né? Terceirizando a fundação, terceiriza a estrutura, a alvenaria, elétrica, hidráulica. Mas já são parceiros antigos que a gente confia no trabalho, enfim. Né? Mas o time que toca isso é 100% nosso. Da onde vem esse nome? Thyssen. Thyssen. Na verdade, era o somatório da letra dos sócios da empresa, né? Sim. Então, acabou formando o sobrenome, que é Tiepo, Seglauskis e Margutti. Então, ficou Thyssen. Os nomes complicados. Então não dá pra sobrenome isso, ou é nome? Sobrenome. Não ia dar para usar nenhum deles como nome da empresa. Então, a gente juntou um pouquinho de cada um e fez. E deu uma coisa legal, deu um jogo legal. Ficou bacana. Show de bola. E vocês estão aqui aonde em São José dos Campos? Nós estamos no Pátio das Américas, 15º andar. Estamos com lançamento agora em Taubaté, o prédio mais alto de Taubaté, o Triad Century Plaza. É um projeto, é um prédio... Nós temos o primeiro mall boutique da cidade também, que é um mall diferenciado, com arquitetura bacana.
e uma torre de 30 andares em cima desse mall. Nossa, esse mall bem tem alto, 3 hein? andares, é bem alto. Bem alto. Então, é o prédio mais alto de Taubaté, inaugurando, abrindo stand, abrindo decorado dia 18 agora, né, de maio. E lançando também Americana, o Grand Garden Americana, primeiro Grand Garden de Americana, né, da cidade. Lançamento agora também no final do mês, comecinho de junho. Acertar a data, abrindo lá decorado o stand também. Então tá bastante coisa acontecendo aí. Tá entregando uns e começando outros. Exatamente. Vamos entregar o Cirrá de Taubaté agora em novembro. Entregamos em janeiro o Grand Garden Rio Claro. Aí ano que vem, em agosto, entrega o Sport. E teremos novidade em breve aqui em São José, tá? Em aprovação, aí teremos coisas boas aqui para São José, para voltar para a cidade, para São José. Beleza. E quem quiser conversar lá com o pessoal da Thyssen, saber dos produtos, como o pessoal faz? Rede social, tem algum canal, site? As redes sociais, o site, thyssen.com.br. Lá tem o atendimento online direto, tem um caminho para as redes sociais da Thyssen, e são todos bem convidados. E também nos plantões de venda, né? Nós temos aí uma loja na Avenida Itália, à altura do 1100, ao lado da Toyota, em frente ao The Wood de Taubaté. Nós temos uma loja dos produtos que nós temos, são 3 projetos lá, o Sport, Cirrá e agora o Triad. Né? Então convido a todos para conhecer a loja maravilhosa. A maquete do Triad também está sensacional, um projeto bem bacana. E no nosso escritório, né, no Parque das Américas, 15º andar também, estamos à disposição para atender todo mundo do mercado, desde a cadeia produtiva, corretores, negócios novos, parcerias. É uma empresa bem dinâmica e aberta a network, enfim. Maravilha, parabéns. Obrigado, pelo sucesso aí da empresa, 10 anos, né, ranking ITC, das maiores do Brasil. Orgulho de, né, estar aqui em São José, essa empresa fantástica aí, né, também está trazendo aqui benefícios para a cidade, voltando agora, né, para construir aqui em São José, porque aqui em São José teve uma dificuldade, né, o terreno muito caro. Qual a dificuldade que você viu aqui em São José? A outorga, valor, também, lá em cima, né? Mas basicamente as outras cidades responderam muito rápido para os projetos, né? E as oportunidades de negócio muito óbvias e certeiras também em outras praças. Então acabou tendo um foco em estar desenvolvendo outros projetos, outras cidades. Então como está alto padrão e negócio imobiliário, o terreno, a localização é muito importante, né? Então tem que ser um terreno legal, tem que ter um projeto, algo que faça sentido, que a gente possa somar com a cidade, não fazer mais do mesmo. Você está andando em terreno, bom, como que eu posso dizer? Um terreno duro ali, um terreno, uma terra firme, né? Você é certeiro aquele empreendimento, você está uma localização bacana, tal, tudo certo, né? Isso, então que é aquilo que você começa bem, né? Aquilo que você não é muito óbvio, vou fazer porque eu preciso fazer VGV, eu preciso lançar, enfim. Depois a conta vai chegar uma hora. E a chance de não dar certo, ela é grande. Não foi pensado. Maravilha. Parabéns aí pela sua empresa, obrigado, né? Pela Thyssen Construtora, pela pessoa também fantástica que você é. Acho que muita gente aqui pode aprender muita coisa aí com o que você falou nesse podcast, né? Muitos insights aí. E uma história de sucesso aí fantástica, né? Um voo estratosférico ainda aí, maravilha. Sim. E, putz, ainda tem o resto da vida ainda para fazer muito aí, né? Agradeço a oportunidade, agradeço, né, por esse bate-papo, sempre aprendendo. Agradeço também a minha equipe, que é uma equipe fantástica também, que ajuda a construir isso, o pessoal engajado, o pessoal que também quer fazer algo diferente, compra a ideia, compra as maluquices de vez em quando, né? Porque o empreendedor tem que ter um pouquinho de maluquice na cabeça, tem que ter umas ideias diferentes, e o pessoal compra essa ideia e a gente executa. Então isso é bacana, isso é importante. Show de bola. Valeu, João Marcos, CEO da Thyssen Construtora. Exato. Beleza, galera? Um super podcast aqui com o João. Não conhecia, prazer em conhecer. E depois, mais pra frente, a gente bate outro papo aí. Sem dúvida. Ou senão você manda alguém lá da tua empresa para contar outras histórias aqui pra gente também. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.